Alan Lira chegou, 36. O papel do jovem nas políticas públicas. Então a gente vai agora tentar desmembrar um pouco isso aí, olhar na Sagrada Escritura os exemplos que Nosso Senhor nos dá e também na vida dos santos, também sempre respaldado no magistério da igreja. Então, para falar sobre o jovem na igreja, o papel do jovem, eu queria recorrer a dois exemplos. O primeiro, o jovem rico. Todo mundo se recorda que Nosso Senhor o chama para ser um apóstolo. E isso a gente, puxa vida, isso é impressionante. E era um jovem, Era um jovem que já agradava o coração de Nosso Senhor. Nosso Senhor pede para que ele observe a lei. E ele já observava, e ele diz isso ao Senhor. E o Senhor ora para ele com alegria, com amor, e o convida para ser um apóstolo. Porém, ele coloca uma condição. Vai, vende tudo que tem, e aí você me segue. E o jovem vai triste para casa, porque possuía muitos bens, diz a Sagrada Escritura. Um outro jovem, que todos nós conhecemos também, é o apóstolo amado, São João Evangelista. São João Evangelista passou a vida inteira, a juventude inteira dele com o Cristo. E como é que pode? Todos os apóstolos, na hora da paixão, eles se dispersam, fogem de forma covarde. Mas São João, aquele jovem, aquele discípulo amado, ele permanece lá com a Virgem Maria diante do crucificado. Poderia ser morto ali, poderia ser reconhecido como um dos apóstolos, mas para ele não interessava. Ele estava disposto a dar a vida pelo Cristo, com a Virgem. Então a gente vê dois jovens que certamente se cruzaram olhares, estiveram no mesmo ambiente, quem sabe se cumprimentaram, quem sabe até se conheciam, que estiveram com Cristo, o Senhor que fez o céu e a terra, e tiveram fins distintos. Me pergunto eu, puxa vida, o que deve ser de diferente entre, materialmente falando, do evangelista para aquele jovem rico? Porque, penso eu, um jovem rico naquele período, ele deveria ter um calçado um pouco melhor que o outro, Talvez o pobre poderia até estar descalço. Ele poderia se vestir com um tecido mais nobre, Ele poderia ter à mesa um banquete mais sofisticado, enfim, mas não penso que poderia ter muito mais que isso, não. Talvez um jumentinho, vai. E nos dias de hoje, a coisa é bem diferente. A gente consegue ver, às vezes, que a pessoa pobre, ela consegue ter um telefone, ela consegue ter, às vezes, até acesso à internet. Tem alguns que não, mas não é a maioria, não são a maioria. E o jovem rico, ele também tem acesso à internet lá, só que ele tem carro, e aí ele viaja o mundo inteiro. O jovem pobre talvez ele não vai conseguir fazer isso. Mas a diferença que eu quero mostrar também é culpado de tudo isso, porque é o materialismo. Um jovem que esteve lá na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo e foi convidado pelo próprio Senhor para ser um apóstolo, ele rejeitou porque o coração dele estava nos bens materiais. E isso lá naquele tempo, onde talvez o poder de sedução material fosse infinitamente menor do que o poder de sedução material que temos hoje. Constantemente nós somos bombardeados com novidades tecnológicas, com programas de televisão, com músicas, no âmbito cultural, no âmbito ideológico, no âmbito político, esse espírito de novidade, que constantemente quer nos satisfazer no campo da vontade, passando por cima do campo da inteligência. Ora, mas o que é isso? Bem, isso é o pecado original. O pecado original, o efeito que ele causa no homem é exatamente esse. Ele enfraquece a inteligência
e fortalece a vontade. Então, nós, como criaturas sonhadas por Deus, Deus, quando nos fez, Ele fez com o quê? Com a inteligência que submetia a sua vontade. Né? O pecado original, ele submete a inteligência à sua vontade, desordenado. Então, a gente vai para uma internet, faz um mau uso, cai no raio da desgraça, por exemplo, tá? Desses sites pornográficos, né? E acha que vai se satisfazer, que acha que vai encontrar preencher aquilo que só Deus pode preencher. E muitas vezes na tua vocação matrimonial, sacerdotal. E nós, meio que enganados por esse véu, né, do materialismo, muitas vezes abraçamos ele como se estivéssemos abraçando o próprio Cristo. E aqueles que conseguiram, né, realizar o maior projeto de políticas públicas na história do mundo foram exatamente aqueles que conseguiram vencer a si mesmo e vencer o mundo. Lembrando que Nosso Senhor diz isso com muita clareza. Quem quer me seguir, renuncie a si, tome a sua cruz e me segue. Bem, fica evidente nesses pontos que Nosso Senhor pede o quê? A renúncia de si e a renúncia da carne. Isso é evidente. E como que a gente consegue fazer políticas públicas? Né? Como que essas pessoas conseguiram? Quem são essas pessoas? Vamos lá atrás delas. Né? São os santos. É evidente, gente. Olha, a gente não começa construindo de fora para dentro. É o oposto. É de dentro para fora. Né? E foi assim que os santos fizeram. Os santos, eles construíram na alma deles catedrais belíssimas que agradavam a Deus. Né? E como que isso operou? Isso se deu pela oração. E a graça, ela veio santificando, né, aquele que era fiel no pouco, fiel na oração, né, ao ponto de repente, mover um grande amor, né, uma grande caridade, né, no coração de São Francisco de Assis. Puxa vida, olha, se alguém fez políticas públicas, foi o São Francisco de Assis. Todo mundo conhece. Tanto quanto o Nosso Senhor, todo mundo conhece São Francisco. E assim, o exemplo daquele homem, as virtudes heróicas daquele homem, né, são tão impactantes que até hoje a gente fala do São Francisco, né, ao ponto mesmo do pontífice, né, ter como nome Francisco, né, que faz memória ao grande São Francisco de Assis, que muito amou e que muito fez, que muito ajudou os pobres, né? E viveu a pobreza. Você começa a perceber que o fazer é só consequência da sua vida espiritual, da sua vida de oração. Por exemplo, a Igreja Católica, ela é conhecida também, né, assim, no campo, né, científico, por ser uma instituição, foi a instituição que criou os hospitais. Mas o pessoal não se reuniu e falou assim, olha, vamos fazer políticas públicas. Precisamos construir uma instituição para acolher. Não foi isso, aconteceu naturalmente. Por quê? Porque as pessoas se davam ao outro. Né? Como, por exemplo, São Damião de Molokai, né? Que quando descobriu que haviam leprosos, né, no Havaí, ele, preocupado com a salvação das almas, ele foi para lá. Né? Contraiu lepra, morreu. E atendeu às confissões de milhares de pessoas naquela ilha, salvou almas. Né? E Nosso Senhor foi fazendo o quê? Um grande, né? Ajudou ele a construir um grande castelo, né, no íntimo de suas almas. Então, puxa vida, a Igreja Católica também, né, ela construiu também as universidades. Você quer política pública? Né, é maior que essa. Ela inventou essa instituição. Caramba, mas em cima do quê? Né? Nosso Senhor pediu isso. A obra de misericórdia espiritual. Lá ensina os ignorantes. Antes de subir aos céus, na ascensão do Senhor, ele envia os apóstolos. Ele ide
e evangelizai. Ide ensina o evangelho. Então, o ensino é próprio do catolicismo, mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E aí, para ter, a gente precisa pedir, e a gente pede na oração. Então, eu queria deixar muito claro aqui, para a juventude que nos assiste, que a gente realmente precisa viver nossa juventude, mas buscando uma maturidade para aí sim, né, discutir políticas públicas. Porque sem virtude, meu amigo, o que vai acontecer? Você vai se lascar, você vai preso, que nem um monte de gente aí, que passou dentro da igreja, que virou prefeito, entendeu? E vai preso. Né? Vai lutar por ideais que vão contra a doutrina da Igreja Católica. É isso que vai acontecer se você não rezar. Sabe o que vai acontecer? Você vai para o inferno cheio de política pública. É isso que vai acontecer. E de nada vale ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Ah, Alan, é difícil. Arranca o teu olho. Corta a tua mão. É o que Nosso Senhor fala. O preço da nossa salvação custou o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí. Não tem mais o que inventar. Tudo já foi revelado. Muitas coisas foram feitas. E a gente precisa imitar com fidelidade aquilo que Nosso Senhor nos pede. Né? E nós temos faróis muito grandes. Os santos, a Virgem Maria, Nosso Senhor. Nós temos a igreja. Nós temos os sacramentos. Né? Não tem que ficar inventando. Caindo no raio de desgraça desse materialismo sem fim. O materialismo é algo egoísta. O materialismo foi algo... talvez seja a principal arma do demônio. Né? E isso, infelizmente, às vezes até ensinado. Né? Temos aí a teologia da libertação. Né? Problema gravíssimo. Enfim, não é isso que Nosso Senhor quer. Então, para falar sobre políticas públicas, né, fico com essa máxima. A gente só dá o que tem. Então a gente precisa, para ter, a gente precisa pedir. Pedir a Deus o quê? A graça. Para que opere em nós, né, as virtudes que nos faltam e como nos faltam. Né, agir de forma generosa para poder aí sim, né, quando for distribuir meu prato de sopa, né, olhar nos olhos daquele irmão necessitado e saber que Nosso Senhor habita nele lá. Que a gente pode ajudar muito com aquele prato de sopa. Sim, mas ele vai acabar. Mas que a gente possa sustentá-lo, né, na vida da oração. Porque se a gente se santificar, o Deus que fez o céu e a terra, ele pode operar um milagre na vida daquela pessoa. E assim a vida dos santos. Né? Puxa, eles se santificaram tanto que quando a gente tinha contato, quando um tinha contato com uma outra pessoa, aquele encontro, ele mudava a vida daquela pessoa, porque ele via que aquelas palavras, que não eram deles, né, que eram do próprio Cristo, ia ao coração. Então, acho que termino por aqui, né? Me alonguei demais, pediram 10 minutos, mas eu precisava falar isso, né, para que a gente possa se preocupar de verdade, em primeiro, ser igreja, ser um bom jovem, ser aquilo que Deus quer hoje, para que possa sim fazer também as obras de Deus, né? Não se esqueçam, palavras do Papa Francisco, que a igreja ela não é meramente uma ONG, né? Por mais que ela tenha um dever sim, né, temporal, mas isso vai ser fruto do Espírito Santo, né? Fruto da vida de oração, fruto da ação de Deus nas nossas almas, porque é Ele que tudo faz. Meu prefeito Alan Lira 36